Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos começar mais um programa Você com Dinheiro, o programa que aborda mercado financeiro sob a lente dos fundos de investimento. E hoje eu tenho a satisfação de contar aqui na bancada com Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Boa tarde, Jason. Obrigado pelo Prazer, convite. É muito grande de estar aqui com o Jason, um grande economista e que tem opiniões muito firmes sobre a economia brasileira e a economia mundial. Jason, eu vou começar com uma pergunta sobre a Infinity Asset. O que a Infinity Asset acha e como ela está se posicionando diante da possibilidade de termos Lula ou Bolsonaro como presidente do Brasil ano que vem? Bom, nós dentro da empresa nós temos um posicionamento usualmente muito pragmático em relação à questão política, para até, obviamente, não nevoar nossas projeções de crescimento. Dentro desse cenário que se formou para o segundo turno, e principalmente pela questão legislativa, nós tínhamos a perspectiva de que o que poderia evitar rompantes semelhantes a uma possível vitória do PT, o que aconteceu nos governos anteriores, alguns eventos que aconteceram nos governos anteriores, seria haver um legislativo que fosse mais controlador. A perspectiva, na verdade, era de que o Centrão se tornasse mais aglutinador, se tivesse um pouco mais de força, e efetivamente se tornasse uma força, como se tornou, inclusive, até no próprio governo Bolsonaro durante vários momentos, como uma força reguladora, não que sejam feitos de pessoas com a maior probidade possível ou com a maior honestidade possível lá dentro, mas, obviamente, depois da formatação do que aconteceu com o impeachment, o próprio Centrão se tornou uma força aglutinadora muito forte. A questão do orçamento secreto, que muitos tentam imputar ao presidente Bolsonaro, na verdade, partiu do próprio Congresso, recebeu o veto do presidente Bolsonaro, mas ele também se tornou um elemento que tirou uma força muito grande do Executivo, talvez por isso que seja um contrassenso um presidente aprovar isso, nenhum presidente gostaria de aprovar isso, porque, por exemplo, antigamente um presidente, quando precisava aprovar uma MP, ele lançava a MP para o Congresso e começava a negociar a liberação das emendas, para poder, efetivamente, infelizmente é o modus operandi do Brasil. Agora não. Agora, com o tal do orçamento secreto, o Congresso tem na mão o que ele quer e ele vai trabalhar as pautas como ele bem entender. Então, nesse cenário, nós temos dois cenários agora. O primeiro é de um possível governo Lula, um cenário relativamente equilibrado depois desse primeiro turno. E esse primeiro turno, esse segundo turno agora, uma possível vitória de Lula, ela teria efetivamente esse controle que eu acabei de citar. Ou seja, o Congresso teria um controle muito maior das decisões que seriam tomadas no Executivo e alguns rompantes, como controle de mídia, reversão de reformas importantes, esse tipo de coisa, talvez fique num segundo plano numa agenda petista e, obviamente, eles vão ter que trabalhar, vão ter que se voltar ao centro. Talvez buscar um nome como Henrique Meirelles ou alguma coisa parecida, porque sabem que efetivamente não conseguem governar sozinhos. A eventual vitória, mas aí tem um outro ponto importante. A vitória dos grupos ligados ao Bolsonaro foram muito mais expressivas do que esperávamos. Muito mais expressivas. Tanto o Legislativo, o Senado praticamente se tornou um ponto de inflexão da curva, mas a Câmara também. E daí, obviamente, você tem um cenário legislativo muito mais favorável ao presidente Bolsonaro, caso haja recondução. E daí espera-se que Paulo Guedes, que decepcionou muito ao mercado ao sair da sua agenda de reformas e tentar ir para uma agenda eleitoral, que basicamente foi o que aconteceu, ele se voltou a uma agenda eleitoral, ele volte à agenda de reformas e aí tente efetivamente avançar aquilo tudo que ele tanto pregou durante o governo e não conseguiu fazer, mesmo porque o primeiro ano faltou muito trato político por parte da equipe econômica. A equipe econômica bateu muito de frente com o Congresso, talvez por uma inabilidade, por uma falta de interlocução melhor, faltou uma casa civil melhor trabalhada ali. Foi um excesso de conflitos também no primeiro mandato, políticos, que ainda que tenha conseguido aprovar a reforma da Previdência, o governo estava muito conflituoso com o Legislativo, mas agora dá-se a sensação de que se houver recondução do presidente Bolsonaro, ele consegue avançar algumas pautas. Ou seja, quem quer que seja o próximo presidente, nós não vemos nenhum grande rompante disruptivo de mandato, e isso, em termos de Brasil, pode ser considerado positivo. Até as posições que nós temos com os investidores estrangeiros, eles têm uma percepção semelhante. Ou seja, eles já não veem mais ou
a descontinuação desse mandato ou a continuação desse mandato como uma disrupção, exatamente por conta de como nós temos desenhado o Congresso. Agora, imagina que quem esteja nos assistindo seja um investidor e gosta de renda fixa. Depois a gente pode falar de renda variável. Você acha que a Selic, tudo bem que quem vai comandar a Selic está no Banco Central. Sim. E o Banco Central está o neto lá, o neto do ministro, do ex-ministro do planejamento que o Brasil teve. Ele tem um mandato que ainda estende, salvo engano, mais alguns anos dentro do governo, seja lá de quem seja. Exato. Mas você acha que pode ter alteração? Você acha que essa independência ou autonomia do Banco Central vai ser continuada, sendo um presidente ou outro? Eu acho que sendo o Bolsonaro... Não muda nada. Eu acho que não muda nada. Mas você acha que mudaria caso o Lula vença, o Campos Neto ficaria, ele sofreria mais influência? A questão é, eu posso continuar investindo na Selic? Cara, põe dinheiro lá fora, já põe pré... Nós temos uma percepção de que a renda fixa ainda vai continuar sendo... Nós somos uma casa famosa por renda fixa. Inclusive, nós tivemos aí esse ano, dos 5 melhores fundos, o primeiro, o segundo e o quarto eram os nossos. Ou seja, nós temos uma tradição de renda fixa, antecipamos alguns movimentos de política monetária, fomos muito críticos à política monetária quando chegou a 2%, mas entendimos que ia haver um overshoot de juros e a gente conseguiu pegar praticamente a onda completa desse contexto e isso tem um reflexo no resultado dos nossos fundos. E nesse contexto, agora, nós imaginamos o seguinte, que se for o presidente Lula, ele primeiro, da mesma maneira que ele não consegue reverter as reformas, como ele tenta dizer que vai fazer, muito se fala para a plateia, Bolsonaro também fala muito para a plateia, mas o Lula também fala muito para a plateia, mas esse falar para a plateia nesse cenário, provavelmente vai ser algo que ele não vai conseguir fazer. Ou seja, ele não consegue reverter a questão da política monetária. A política monetária brasileira se reverte por 3 fatores. Primeiro, se houver uma recessão global que gere depressão de preços. E aí facilita o trabalho do Banco Central e ele não tem a necessidade de preservar a taxa nominal por uma zona contracionista por um período tão longo e ele pode abreviar o processo de aperto monetário. Esse é o primeiro ponto que faria ele não continuar com os juros, pelo menos entre junho e agosto, que é mais ou menos a percepção que tinha o Focus, mas não tinha o mercado. Foi por isso que o Banco Central veio dar aquela bronca antes do Copom, que o mercado interpretou como uma elevação de 25 basis points, quando não era, e ficou claro, foi a manutenção de juros. Mas ele também veio a dizer que não há cenário em que você possa manter os juros, cortar os juros em março, mais ou menos quando o mercado preconizava, e falar de uma elevação da inflação em 2024, como estava sendo desenhado, pressões inflacionárias em 2024. Ou seja, o famoso CRE não fala com o LE. Então, nessa percepção, vai sim manter os juros por um período relativamente longo. Nossa percepção inflacionária também de um decaimento da inflação até uma estabilidade, ou seja, você ainda vai ter uma abertura da relação de juros reais interessante daqui até lá. E daí pode-se ficar até por um período que provavelmente será de um pouco menos de um ano agora, considerando o nosso período, com esses juros elevados. E daí, obviamente, ele vai começar a fazer o processo de decaimento, o mercado vai se antecipar e vai operar o pré e vai ganhar dinheiro com o pós e vai ganhar dinheiro com o pré e vai ganhar dinheiro lá quando estiver caindo os juros de maneira acentuada. Hoje já seria um momento de fazer posições pré-fixadas esperando esses juros ou seria antecipar um movimento que ainda não está claro quando vai começar a cair? Então, ainda não está, assim, pela estabilidade você já teria um posicionamento de pré, mas como você tem ainda provavelmente mais uma inflação negativa, qualquer coisinha de curtinho que você for operar no pré vai ser problemático. Porque você ainda vai ter que enfrentar um juros negativo, uma inflação negativa, e isso afeta o resultado da sua entrada nos juros. Mas passado esse período, o investidor já pode começar a pensar no assunto e depois ficar um pouco mais pesado lá na frente até efetivamente entender quando é que vai terminar o ciclo de afrouxamento. E quanto ao câmbio? Eu tenho um camarada muito ativo lá no Twitter, que é o Careca, o pessoal chama lá o Careca, lá diz que o câmbio no Brasil tinha que estar 4,5, coisa e tal, e tem chuva, trovoada, e ele continua dizendo que o câmbio deveria estar 4,5. Eu sou muito
cético em relação à previsão, particularmente previsões que digam respeito ao futuro, né? Em relação às previsões em relação ao passado no Brasil. Eu acho que as previsões de câmbio, elas são as piores de todas, que eu acho que o professor Pastore fala isso de maneira soberba quando ele diz que o câmbio é feito para o economista passar vergonha ou ganhar humildade. Porque a coisa mais difícil de todas é prever câmbio em qualquer instância. Por isso que a gente até brinca, cara, quando o pessoal oferece aqueles investimentos em Forex, que é uma loucura, o cara não sabe, você tem 300... Alavancado ainda por cima, 100 e vezes. opção, e não sei o que, aquilo ali é uma loucura. O cara fazer uma brincadeira daquela ali não dá para levar a sério alguém que faz uma brincadeira desse contexto, né? Então, eu acho que você tem ainda, nesse cenário de câmbio, uma série de fatores que são equilibrantes dessa questão. Por exemplo, a questão europeia. Você tem a desvalorização da libra e do euro que acabam afetando a valorização global do dólar. Mas não que o dólar necessariamente também esteja numa posição para estar tão valorizado, porque não se sabe até quando vai ser o aperto monetário lá. Aí você tem toda a questão própria, a questão comercial, que afeta o câmbio. Você tem toda a questão de juros, até quando o mundo vai avançar nas suas políticas contracionistas de juros. E o quanto isso, qual vai ser esse diferencial de juros? Nossa previsão, por exemplo, é que os Estados Unidos não consiga ter uma taxa real de juros positiva por alguns anos. Ou seja, se você for pensar, o cara tem que estar muito afim de querer um safe haven para ir para os Estados Unidos, botar dinheiro em juros, considerando que você vai ter uma taxa real negativa. Então você tem toda uma série de fatores que eu acredito que o câmbio vai estar onde ele tiver que estar. Entendi, muito boa. Exato, uma pergunta que é feita o que vai acontecer com o câmbio? Ele vai oscilar. Vai oscilar, Ele vai oscilar. Ele pode ser, que nem eu não sei se aquilo foi piada, se foi real, o cara falou assim, ele pode ser que suba, ele pode ser que desça, mas ele pode ficar de lado, mas só um analista com o meu gabarito pode dizer isso. É mais ou menos nessa linha, é difícil. E a questão do câmbio também é o seguinte, o que a gente entenda como câmbio justo é uma análise, beleza. Sei. Eu até entendo que, dadas as características e alguns fundamentos da economia brasileira, provavelmente nós estamos com um câmbio desvalorizado, ou seja, nós temos prêmio no câmbio, considerando o nosso cenário, considerando nosso carry trade, nossa taxa de juros nominal, nossa taxa de juros real, parte dos ativos brasileiros que podem ser influenciados por um movimento positivo, por exemplo, da China no próximo ano. Tudo isso você pode dizer que o Brasil está descontado. Mas até aí... Ficar uma posição vendida em câmbio tem uma longa distância. Exato. Então é muito difícil, isso fala muito mais em relação ao investidor estrangeiro do que ao investidor local. O investidor local tem que mais observar e se você é agricultor, faça seu hedge, sempre busque o seu hedge, porque o câmbio aos níveis que chegaram parte desse ano e no ano passado, eles passam do ponto de equilíbrio para o produtor agrícola ou para o exportador, por exemplo, porque você tem uma matriz de custo que acaba se elevando muito, por exemplo, o setor agrícola, que é um dos maiores setores brasileiros, ele acaba se elevando muito o peso dos custos em câmbio, e aí, obviamente, o ganho que você teria pelo preço internacional e pelo ganho que você está ganhando, pelo ganho que você está tendo em moeda estrangeira, ele se dissolve em grande parte. Então, toda essa questão de câmbio de equilíbrio é uma discussão que a gente poderia ficar aqui horas e não chegar a conclusão nenhuma. Um dos estudos que eu vejo, eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de estudo. O camarada pega o câmbio, 1900 e bolinha, vamos supor, 2002 ou 2005, e aí ele atualiza pelo diferencial de inflação Brasil e Estados Unidos. Aí ele fala o seguinte, olha, por esse estudo o câmbio está valorizado ou desvalorizado. Uma dúvida que eu tenho dependendo da data de início, eu chego na conclusão que eu quiser. Você quiser. Então, você concorda com esse tipo Você chega à conclusão que você quiser, porque eu acho que um dos grandes referenciais que você precisa fazer em termos de valor, renda, esse tipo de coisa, é a paridade de poder de compra. Ou seja, você tem que ver efetivamente quanto era um salário mínimo, quanto era num país específico. Quanto era um salário mínimo, quanto custavam certas coisas, o que se fazia com tanto de dinheiro, quanto era a renda média, quanto era a classe alta ganhava, quanto custava certas coisas. É isso que te dá juízo de valor. Agora, você tentar pegar de um país para o outro que tiveram inflações diferentes, que tiveram percepção de câmbio diferente, percepção de valores diferentes, cestas de consumo diferentes em períodos culturais e diferenciais, é muito complicado você fazer essa assunção. Porque, de novo, vai levar a uma série de conclusões que você pode, na segunda derivada, chegar à conclusão que você bem entender. A depender do seu viés, pode ser econômico ou pode ser político. Então você pode dizer, por exemplo, que, vamos fazer uma brincadeira, que um PlayStation 1 em 1997
no Brasil, se você fosse fazer o valor dele atualizado, ele tinha que custar R$5.000. Não sei quanto custa, só estou fazendo uma brincadeira. Mas se você for ver na realidade, se um negócio desse custasse isso, ninguém comprava, né? Seria impossível de todo mundo comprar e tal. Ah, mas o PlayStation 5 hoje custa R$5.000. Tá, mas aí você tem que ver fator de renda, fator não sei o quê. Então, é uma discussão que acaba chegando a não ter frutos. Entendi. Você disse agora há pouco que o mercado espera a manutenção da taxa Selic, sim, 13,75 até início do segundo semestre do ano que vem. Exato. Qual o impacto disso nas contas públicas? Porque a gente está falando de um estoque de dívida na casa de 70% do PIB, sim, se eu estiver errado, você me corrija. 73. 73, tudo bem que não é toda a dívida que é indexada a Selic, tem a pré, tem IPCA e assim por diante, mas mesmo assim a Selic a 13,75, o estoque de dívida é gigantesco, isso deve fazer um estrago nas contas públicas. Isso é preocupante? Tem-se um custo de carregamento da dívida que é óbvio, ele é inevitável. Mas nesse cenário agora, precisamos levar em consideração primeiro a surpresa da arrecadação, que tem surpreendido em relação à questão da atividade econômica. Até já não pode nem mais imputar a inflação, porque a inflação começou a cair, ou seja, a arrecadação não está só mais subindo por causa da inflação, há um crescimento real da arrecadação. Isso foi surpreendente e deve continuar surpreendendo porque nós tivemos um indicador recente agora, acho que da FGV, de mercado de trabalho. Nós estamos chegando num dos maiores números dos últimos anos. E recentemente tivemos a PNAD, tivemos o CAGED, também surpreendendo positivamente. Né? Vieram ali praticamente dentro das expectativas, mas é que foram números muito bons. Isso daí é um sinal de atividade econômica que sustenta uma parcela dessa questão do gasto público e do custo de carregamento da dívida. E a dívida ela está sendo emitida em parâmetros relativamente normais, ou seja, o governo não está desesperadamente buscando financiamento através da emissão de dívida. Né? E quando nós vemos também a posição do governo em relação aos gastos públicos, que houve uma redução bastante expressiva, e abriu-se um espaço para aumentar os gastos com as questões sociais, entende-se também que a margem que está tendo agora, ou seja, considerando que está na faixa de 70 e tantos % do PIB, ela é administrável. Ela começa a ficar mais difícil nas projeções para o próximo ano, porque você tem uma série de pseudo-bombas fiscais que estão sendo instaladas, entre elas a manutenção do ICMS, entre elas a manutenção dos auxílios em R$600 e outros gastos que o governo tenta impor, como por exemplo uma coisa que ainda não foi colocado na conta, é toda aquela briga pelo aumento de servidores que vai ter reajuste. Vai ter reajuste de alguma maneira, que por esse ano não pode definitivamente. A tabela do imposto de renda, que também não é reajustada. Também a tabela do IR, mas a tabela do IR é outra discussão que provavelmente não vão querer fazer porque ela gera ônus e não bônus. Né? Mas óbvio, tudo isso se resolve em grande parte com a reforma tributária. Esse é o ponto mais relevante. Se a reforma tributária vier, eu digo assim, se o Brasil fizer 3 reformas, não importa quem é o presidente, pode ser o Pinochet ou o Fidel. Se você fizer a reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo e a reforma tributária, esse país voa. Isso aqui voa. Esse país voa, porque nós temos travas que são autoimputadas e elas vêm do governo. Eu lembro de uma trava que existia no setor imobiliário, que não existia alienação fiduciária. Exato. E aí você criou a alienação fiduciária, então o crédito imobiliário como proporção do PIB disparou. Ou seja, você tem que criar um arcabouço institucional para o país crescer. A gente não precisa muito que o governo ajude, não atrapalhar. O governo não atrapalhar é a melhor coisa que a gente diz. Um governo silencioso é o melhor governo. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo de questão política. Você pega o governo Trump. O governo Trump, quando você analisa de maneira muito pragmática, ele não foi um mau governo. Ele foi um governo muito chato, ele foi um governo barulhento, ele foi um governo que atrapalhou o mercado, que toda vez que aquele cara tuitava, alguma coisa acontecia. Mas ele não foi um mau governo, ele foi um governo ruidoso. Mas diversas pautas, por exemplo, que tinha-se no governo Trump, tem igualzinha no governo Biden, mas como você tem uma mídia não hostil, agora a pauta é legal. A mídia amiga. A mídia amiga ajuda pra caramba. Ou seja, a mídia amiga do Biden passa pano pro Biden, mas ela brigava com o Trump. Então, quando o Trump fazia besteira, a mídia hostil atacava.
Mas quando o Trump fazia a coisa certa, a mídia hostil não dava o crédito. Agora, você vê o Biden fazendo besteira, a mídia amiga não passa pano, e quando faz besteira ou faz uma pauta igual a do Trump, que eles consideravam ruim, agora é boa. Agora é boa. Então, essa questão de equivalências é um pouco complicada. Então, quando você tem no Brasil, por exemplo, um cenário em que você precisa, você tem uma série de coisas que precisam acontecer, essas coisas precisam acontecer independente dessa posição de mídia, independente das opiniões. Ou seja, a reforma tributária ela precisa vir, independente da opinião das pessoas, a reforma administrativa que vai fazer uma choradeira, porque nós somos um país que tem um dos maiores funcionalismos servidores públicos do mundo, e isso precisa acontecer, porque vou dar um exemplo da USP. Você sabe qual que é 80% do gasto da USP? Salário. E o resto é para manutenção, ou seja, quase que não sobra para a universidade investir. E não é uma universidade necessariamente para o mercado, no sentido de trazer, buscar pesquisa para que se gere conteúdo, para que se consuma em termos digitais, em termos sociais. Não é. Ela não tem esse viés. Não é como nos Estados Unidos, que a universidade tem parcerias com o setor privado e as universidades muitas vezes são riquíssimas. Por quê? Porque tem patentes e patentes e patentes conectadas, não só aos pesquisadores, mas ao próprio nome da universidade. Ou seja, um pesquisador de uma universidade americana que encontra um negócio que está sendo patrocinado pela universidade e pela empresa privada. A hora que ele descobre aquilo, ele tem 15% da patente, a empresa tem 50% da patente e os outros 35% são da universidade. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz, o cara normalmente fica milionário e às vezes ele aposenta ou, como a maioria dos professores lá, acaba voltando porque ele quer descobrir mais coisas. Por quê? Porque ele tem incentivo. Tem grana na mesa fazendo essas pesquisas. E isso tem acontecido isso acontece no Japão, isso acontece em diversos países. Até na China tem acontecido, incrivelmente tem acontecido isso na China. Você tem uma conexão do setor privado privado, né, na China, com a pesquisa universitária muito grande. Ou seja, a Coreia do Sul é outro exemplo grande disso. Ou seja, essa conexão do setor privado, da pesquisa e do setor privado, é o que financia, por exemplo, o que a gente chama de pesquisa básica, que é aquela pesquisa que necessariamente não vai gerar nenhum resultado palpável, não vai fazer um celular novo, não vai fazer um sistema de comunicação novo, não vai fazer nada que seja novo, mas que em termos de pesquisa é muito importante, como por exemplo você descobrir como as ondas, como um quasar em outro planeta ou em outra galáxia explodindo pode gerar ondas gravitacionais na Terra e pode ser medido por um negócio em 5 quilômetros que vai fazer um micromovimento, mas que você sentiu que as ondas gravitacionais de Einstein estavam corretas. Qual que é a utilidade disso? Talvez a gente nunca descubra, mas é importantíssimo para o conhecimento humano. Só que a gente não tem essa visão no Brasil. E isso a gente pode transferir para parte do setor público. Você vai para uma escola pública, esse negócio de carimbar o dinheiro é terrível, porque você tem ali um dinheiro que necessariamente é carimbado, aí você tem uma escola pública que tem necessidades completamente diferentes e acaba tendo que pintar a escola 5, 6 vezes por ano, porque senão ele vai perder aquele dinheiro. A criança tem que trocar o uniforme 2 vezes por ano, e enquanto outras necessidades que a escola poderia gerir por si mesma, ter autonomia para gerir e entender o que no seu orçamento é mais necessário, ela poderia estar trabalhando para fazer com que houvesse um avanço. Mesma coisa são as prefeituras, por isso que a Pacto Federativo é importante. A questão da distribuição dos recursos públicos e a responsabilização dos entes federativos. Você poder liberar essas pessoas, descentralizar o orçamento público. Ou seja, você não pode carimbar o dinheiro de educação e saúde para o município, porque muitas vezes a demanda por saúde do município é muito maior que a demanda por educação. E é o prefeito que tem que equilibrar essas demandas e essas ofertas. E ele que precisa dizer, ó, eu preciso ofertar mais saúde na minha cidade. Eu já tenho 5 escolas, mas eu tenho um hospital. E é pequeno. Eu preciso fazer um hospital maior. E tudo isso no Brasil não é possível, porque nós temos todas as travas institucionais que são seculares e provavelmente vão levar algum tempo para mudar. Estou falando aqui com Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta à nossa conversa. BMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira às 17h30 aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Estamos de volta. Você com Dinheiro, o programa que fala de mercado financeiro na ótica do fundo de investimento, na ótica do gestor de fundo de investimento, do economista-chefe que trabalha nas assets. E hoje estamos conversando com Jason Vieira da Infinity Asset. Jason, tem um camarada aqui postou o seguinte, é o Andradas, o nome dele. Faltou dizer que as grandes universidades americanas cobram até $50 mil por ano dos alunos, gerando no momento 1,6 trilhão de dólares de dívidas. Bom, então vamos colocar o seguinte, nos últimos anos, eu tenho um gráfico que, se quiserem depois eu passo, mas ele é o seguinte, as formações... Põe no Twitter. Você põe Vou pôr lá no Twitter. As formações nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos. Você olha as formações nos Estados Unidos, estão rodando assim. STEM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, uma linha quase que reta. Healthcare, que é médicos, cirurgiões, uma linha quase reta. Business e outros negócios, uma linha quase reta. E aí, de repente, você olha um negócio fazendo uma ascensão em 45 graus de liberal arts. Não sou contra liberal arts, mas se você entender as demandas que um país tem e que a formação das pessoas focou basicamente nisso nos últimos 20 anos, você vai entender que existe uma horda de desempregados nos Estados Unidos que não entende porque fez filosofia francesa do século XVI e não consegue arrumar emprego na Amazon. Só consegue arrumar emprego no warehouse da Amazon e por isso que o cara está endividado até as tampas. Então, essa é uma questão. E depois, uma mudança importante que aconteceu dos baby boomers para os Gen X, é que os Gen X entenderam o seguinte, falaram, olha, não vou mais pagar a tua universidade, te vira. Mais ou menos aconteceu isso. E aí, a partir disso, esses Gen X, antigamente você viu os pais, até uma geração, o final dos boomers com o início dos Gen X era aquela geração que economizava para a universidade dos filhos. A geração que hoje está com seus 45, 50 anos já não está fazendo mais isso. Já está botando esses filhos para se virarem lá. E isso gerou um aumento também do endividamento, essa mudança de cultura que tinha de financiamento dos filhos, ou seja, os pais passavam ali, tipo, lá o filho tinha um bar mitzvah, recebia lá os funds lá um fundo de investimento, uma graninha da família, ia para o college fund. E aquilo separado. E essa cultura, não que tenha mudado entre a comunidade judaica, mas entre as comunidades mudou muito, deixou as pessoas se virarem nas universidades. E não foi muito diferente aqui no Brasil, porque o FIES, quando chegou, todo mundo falou assim, o pobre está na universidade. Mas cursando qual curso? Pois é, não só isso, você criou, primeiro, o FIES foi ultra beneficiado
ultra beneficiou uma série de universidades de qualidade questionável, enorme quantidade de universidade muito questionável que saiu. Ou seja, muito questionável, você está sendo bonzinho. Sendo bonzinho. Algumas ruins mesmo. E isso, essas universidades se aproveitaram muito dessa questão do FIES, cobraram caro nas suas mensalidades, com parte do financiamento do governo, e essas mesmas pessoas aqui no Brasil estão endividadas até agora, receberam um waiver agora do governo recente, mas até muito recentemente estavam endividadas até as tampas. E baixa empregabilidade, porque você tinha uma formação muito ruim, muitas vezes de baixa qualidade, que não te dava nem a capacitação para fazer uma pós-graduação em uma universidade decente, ou seja, você saía de uma universidade ruim, praticamente um analfabeto funcional. E endividado, igual acontece. Mas de nível superior. Mas de nível superior. Pelo menos na hora que você fosse preso, você não... Hoje em dia, nós presos, nós temos... Se nós formos presos, nós temos cela especial, que não faz diferença nenhuma, porque ninguém quer ser preso, óbvio. Mas, exato. Mas essa questão de questão de custo de universidades, esse tipo de coisa... E você tem universidades hoje, por exemplo, que são a sombra do que eram, por exemplo, antigamente, em alguns setores. Como, por exemplo, o próprio Harvard. Harvard hoje em dia é uma sombra do que foi no passado, em termos de produção científica. Já o MIT passou há muito tempo, Caltech e outras universidades passaram Harvard já há muito tempo. Então, e Harvard continua cobrando caríssimo. Você falaria para o seu filho, estude o que você gosta, vai cursar o que você gosta, ou cara, tem esse caminho aqui, essas disciplinas que vão te dar mais empregabilidade, e essas outras daqui, cara, eu não sei como é que você vai viver. Bom, então... Eu vou te dar uma notícia. Meu filho está fazendo a universidade que ele quer. Ele está fazendo engenharia elétrica. Porque ele não gosta de humanas, ele é extremamente cartesiano, ele é extremamente matemático, ele sempre tirou notas muito altas em física, matemática, química. E tirava notas, às vezes, em português baixo, eu tinha vontade de enforcá-lo, porque eu também vim de exatas, e eu falo, você não pode ser do de exatas tirar nota baixa de português, né? Não faz sentido. E ele já está trabalhando. Ele está trabalhando numa subsidiária de uma empresa alemã aqui no Brasil, já é estagiário. Engenheiro eletricista, certo? Ele vai ser engenheiro eletrônico, que é o de baixa tensão. Ah, o de baixa tensão. Eu sou engenheiro eletricista e ter feito engenharia abriu todas as portas para mim. Inclusive de apresentar um programa de televisão aqui na BMC. Eu fiz engenharia elétrica no Mackenzie e fiz economia. Entendi. Então eu digo que assim, a formação de engenharia, ela, por exemplo, além de ter me eliminado metade das matérias ali dos primeiros anos do curso de economia, ela te dá um arcabouço matemático de uma maneira fantástica, né? Então, matemática faz bem para a saúde. Matemática faz bem para a saúde, se você continua praticando a matemática e continua estudando, deixa seu cérebro um pouco mais afiado, Exato. Você compreendeu? Falando em cérebro afiado, eu lembro que você falou há pouco tempo de bomba fiscal. Exato. E eu quero entender qual é a diferença, lembre-se que é uma pergunta de um engenheiro, eletricista, qual a diferença da bomba fiscal da Dilma no setor elétrico, alterando lá a tarifa que estava sendo cobrada, lá em 2012. Uhum. Eu não sei se você lembra o número da medida provisória, eu não lembro. MP579. Lembra? Contra a redução do ICMS feito esse ano pelo Bolsonaro. Como que a gente compara esses dois movimentos? Eles são comparáveis? Não. Não, porque efetivamente, aquilo não foi redução de impostos. Aquilo foi forçar as empresas elétricas a reduzirem o seu preço. E tudo isso bate no aspecto mais básico de economia, que é desrespeitado muitas vezes pelos heterodoxos econômicos, que é a questão de oferta e demanda. Você tinha um problema no setor elétrico naquele momento que estava gerando inflação, porque nós tínhamos um problema de estiagem semelhante ao que nós passamos no ano passado. E ninguém pensou em fazer nada com o setor elétrico no ano passado. Isso porque, quando você tem um problema de preços, você tentar fazer um controle de preços, mais ou menos como a Liz Truss está tentando fazer agora, uma das coleções das besteiras que a Liz Truss está tentando fazer no Reino Unido agora é o controle de preços de energia. Oferta e demanda é uma questão de abundância e escassez. Ou seja, se você tem um preço elevado de algum bem, de algum serviço, significa que efetivamente você tem escassez dele. Se você reduz o preço artificialmente, você aumenta a demanda, só que ele continua escasso. Então alguém vai quebrar em algum momento. Quem quebrou no Brasil foi o setor elétrico. Ele não podia se recusar a fornecer energia? Não, por uma questão contratual e ao mesmo tempo você teve um custo elevadíssimo que fez que, primeiro, afastou o investidor estrangeiro do Brasil, porque entendeu-se que não havia respeito à questão jurídica, ou seja, não havia respeito a contratos.
Então o investidor estrangeiro desconfiou completamente do Brasil. O investidor local começou a alocar o seu dinheiro fora do Brasil. E isso daí foi o primeiro estopim da crise de 2013, quando as pessoas foram às ruas. O PT estava reclamando que era uma manifestação acéfala, que não sabia com quem conversar, que não sabia qual era as demandas das pessoas, que na verdade aquilo concatenou todas as frustrações das pessoas naquele momento. E aquilo, na falta de uma meta, a Dilma, dobrou. Quando chegou na meta, ela dobrou a meta, e a meta era fiscal, e aí a gente viu o bagulho que deu. Nós entramos numa das piores recessões da história do Brasil, um dos piores resultados fiscais da história do Brasil. Foi muito pior, sim, que a recessão da pandemia. O período da Dilma foi tenebroso, o desemprego foi maior, todas as pessoas tendem a esquecer esse tipo de coisa. Mas o período Dilma, ele foi desenhado durante o contracíclico, que é da nova matriz macroeconômica, durante o governo Lula, e foi transferido para o governo Dilma, que ao invés de consertar a casa, ela piorou a situação. Então, e aí chegou a 2015 o impeachment, e aí veio o governo que por 2 anos nos deu a esperança de que as coisas iriam andar no Brasil, mas no fim a gente viu que não era bem assim, né? Então, esta é a situação. E o ICMS, e a questão do ICMS? A questão do ICMS, assim, não que não haja um custo fiscal, mas você teve uma surpresa arrecadatória que acabou compensando isso. Houve uma matemáticazinha que, em detrimento aos resultados da empresa, mas utilizaram dos resultados e da divisão de dividendos da Petrobras para tampar parte do rombo que foi feito ali. Isso vai gerar um passivo jurídico fiscal entre estados e municípios, estados e governo federal, ao mesmo tempo em que vários estados são devedores do governo federal, tentaram fazer um conto de contas, um pedala Robinho, que era muito favorável para eles. Aí vamos ter que ficar discutindo isso há algum tempo, mas não estou pregando pelo corte de ICMS, estou dizendo a diferença dos dois. Que é uma matemática fiscal ou eleitoral? É o que a dúvida que a gente fica. Eu não estou pregando, não estou defendendo esse corte de impostos. Estou dizendo que a maneira como foi feito, primeiro, desmascarar uma coisa importante, que os estados ganhavam uma parcela muito significativa daquilo que a gente pagava de gasolina. Muito significativa. E isso daí era uma coisa que virou presidente, passou presidente, se falava, mas ninguém provava. Foi provado. Os estados levavam um share monstro dos combustíveis. Mas, de novo, tudo isso eu acho que precisa ser repensado novamente no escopo de uma reforma tributária. E pacto federativo também. E pacto federativo e a reforma administrativa. Mas a reforma tributária é exatamente que parte nessa questão. A concatenação de impostos, a redução de burocracias, que é um dos piores. O Brasil tem um dos custos tributários, um dos maiores custos tributários do mundo. Não consegue nem entender o que você tem que pagar. Não. E quando você tenha certeza que você está pagando certo. Eu vou te falar, eu trabalhei com recuperação judicial uma época, então eu comecei a tentar entender como é que se fazia o processo, por exemplo, que você tinha que fazer uma transferência de uma mercadoria, de uma cidade para outra e tal. Você tem literais fronteiras tributárias no Brasil. Que a depender do fiscal que te pega na fronteira com que você está no caminhão, o cara vai te acochar de um jeito que você vai... E isso ele vai te acochar muitas vezes dentro da lei. Ele não está te fazendo nada fora da lei. Ele vai te acochar dentro da lei, você vai tomar uma multa e você não está errado. Eu acho que das pessoas que melhor falou sobre isso, que era alguém que trabalhava com o setor químico, ou seja, então tinha mais restrições ainda, porque tinha todas as restrições conectadas ao transporte de produtos perigosos, é o que infelizmente agora é ex-deputado, é o Alexis Fontaine do Novo, que não foi reeleito, mas que ele deixava muito claro isso. Ele foi eleito nessa plataforma porque ele mostrava diversas vezes que isso era um problema gravíssimo, que o Brasil tinha que endereçar isso de alguma maneira. Ele não conseguiu ter sucesso na empreitada dele durante os 4 anos de Congresso, porque obviamente você teve todo esse período pesado. Mas o Brasil ele tem um problema tributário que ele precisa ser endereçado de maneira muito rápida. E vira governo, passa governo, a primeira coisa que acontece são os estados, que começam a reclamar, que falam assim, mas se fizer isso aí eu vou perder a arrecadação. Quando na verdade não vai perder a arrecadação. A pretensão da reforma tributária não é de reduzir impostos. Até porque a carga tributária brasileira ela não é tão fora, quando você pega o cerne dela, ela não é tão fora do internacional. O problema é que ela é em escala. Não, e também não tem uma contrapartida. Sim, não, fora a ausência da contrapartida. Isso daí, óbvio, isso aí a população mais pobre sofre e a gente sofre no nosso custo fixo. Ou seja, quem tem mais dinheiro é obrigado a ter um custo fixo elevado para compensar o que o governo não fornece, e o pobre sofre literalmente por não ter. Ou seja, não é uma coisa que quem tem dinheiro tá bem.
Não, e o SUS, ele é um arremedo de uma coisa que pode ser muito boa, mas ele é péssimo. Todo mundo ficou defendendo o SUS durante a pandemia. Alguém disse uma vez que faltava pouco para ser perfeito. Falta, não sei se você lembra disso. Eu lembro. Falta administração, né? Porque o dinheiro tem, ele só ele é mal administrado. E esse é um dos problemas no Brasil. Você tem falta essa reforma administrativa para que a máquina pública seja gerida de maneira mais eficiente. Então, assim, não estou dizendo que gente, eu não estou falando para mandar embora professor, não estou falando para mandar embora policial. Eu sou professor, não manda professor embora. Não estou mandando ninguém mandar embora, tem que contratar mais. Tem que contratar mais, mas precisa ser feita coisa de melhor qualidade, a coisa precisa ser feita de forma a que haja a cobrança de resultados, esse tipo de coisa. Ou seja, que nós tenhamos um problema que nossa folha de pagamentos é cheia de professores, de policiais, de médicos, sabe? E de menos burocratas. Menos burocratas. Se nós tivermos uma folha com menos burocratas, e eu já vi por dentro como funciona a máquina pública em alguns lugares, e é uma coisa que é vergonhosa, é vergonhoso como funciona, é de uma ineficiência. E parece que é uma ineficiência programática. É feito para não dar certo. É feito para não dar certo. E as pessoas estão lá dentro, se você está lá dentro, porque eu tive pessoas na família que trabalharam no setor público e não aguentaram passar 6 meses. Porque a hora que começaram a mudar algumas coisas dentro da repartição, por exemplo, que trabalhavam para tentar melhorar, já veio alguém falando assim, olha, não é assim que funciona aqui. Se você começar a fazer isso, você vai aumentar o trabalho de todo mundo. E era um lugar que lidava efetivamente com pessoas de baixa renda, ou seja, com pessoas de alta... precisavam do serviço. Que precisavam do serviço. Mas a sugestão foi dada a ela que, olha, não... Deixa quieto. Deixa quieto. Olha, isso aí você vai gerar antipatia das pessoas aqui dentro, porque está todo mundo acostumado desse jeito. E eram coisas absurdamente simples. Pessoal, estamos conversando com Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, e a gente vai entrar no intervalo agora, mas eu já vou deixar a pergunta para você já ir maquinando. A minha pergunta, que você vai responder logo depois do intervalo, é: o próximo governo vai enfrentar uma herança bendita ou uma herança maldita em termos de contas públicas e arranjo fiscal e econômico? Daqui a pouco o Jason responde essa dúvida. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, aqui quem fala é Marco Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira às 17h30 aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível. Aqui na Active você pode.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui com o Jason Vieira e eu fiz uma pergunta que ele vai responder agora. O próximo governo vai herdar uma herança bendita ou maldita em relação ao arcabouço fiscal e econômico? Olha, poderia ser muito pior, até quando a gente falou pela relação dívida-PIB que nós temos nesse momento, mas tem umas bombas aí no meio do caminho que podem ser deflagradas. Aumento do funcionalismo, os auxílios, continuidade dos auxílios e da redução dos impostos, menor crescimento econômico exatamente por conta dos juros sendo mantidos em níveis elevados, ou seja, ele vai entrar numa zona contracionista e a atividade econômica deve ser um crescimento menor e a arrecadação também vai cair, possibilidade de recessão global, ou seja, com esses gatilhos fiscais que estão sendo colocados, ou essas pretensões fiscais que estão sendo, porque todos eles são pretensões fiscais, porque se a gente for ver, por conta de ser ano eleitoral, tudo encerra-se, entre aspas, no dia 31 de dezembro. Aí 1º de janeiro, seja quem for o presidente, vai ter que reconduzir o imposto, o reajuste da tabela do imposto de renda. Quem está nos assistindo, tudo que isso, exatamente. Salariado, o cara está quantos anos sem ter o reajuste da tabela? Não, quem que ganha R$ 1.500 hoje em dia para ficar isento de imposto de renda? Exato. E antigamente, Jason, para o cara estar sujeito à primeira faixa do imposto de renda, ele tinha que ganhar, vamos supor, 3, 4, 5 salários mínimos. Não, hoje um salário já... Agora 1 e pouco, ele já está pagando imposto. Já está pagando imposto, exatamente. Isso é terrível, porque você tem uma parcela da população que sequer tem acesso a fazer uma contabilização desse imposto. É verdade. Você imagina com todos os problemas que nós temos de educação no Brasil, você ter que chegar a um certo momento que uma pessoa ganha um pouquinho mais, ganhando R$2.000, e ela ter que ir lá declarar, que agora facilitou um pouco, que agora está no celular, então algumas coisas foram digitalização da economia, algumas coisas funcionaram relativamente melhor, mas eu acho que uma questão problemática fica em relação porque a gente que está acostumado a declarar imposto há muitos anos, a gente fica lá todo preocupado com um monte de escorregada que você não quer dar de jeito nenhum. E o cara que investe na bolsa, que compra, vende, tem que fazer... Ixi, fazer DARF, depois declaração mensal, um monte de coisa. É uma questão, é outro ponto da questão da reforma tributária também, que poderia se repensar como é feito a questão do IR no Brasil. Se bem que eu vou te dizer, o IR no Brasil ele não é nem um pouco tão assustador quanto é o IR, por exemplo, nos Estados Unidos. É terrível você declarar imposto de renda. E lá da cadeia não pagar, né? Lá da cadeia. Lá da cadeia. Aqui você tenta dar um sambalelejo, espera um refis da vida, tenta fazer alguma coisa. Não, aqui não dá cadeia. Lá da cadeia. Lá da cadeia. Lá o cara anda igual a pinguim, como a gente já viu, não sei se você lembra, um grande corredor de uma corrida de automóvel nos Estados Unidos, brasileiro que foi para a corte por não pagar impostos, andando igual a pinguim porque estava com... Tá com o pezinho na algema, exatamente. Lá também não tem essa frescura de, não vamos algemar o cara para não expor o cara. Vai, algema tudo. Madoff, só o exemplo do Madoff, né? O fim melancólico que ele teve dentro da cadeia, doente, sido atacado 1 ou 2 vezes, sabe? Tudo isso que ele passou lá, óbvio, culpa dele, né? Mas não tô passando pano pro cara. Foi literalmente toda a culpa dele, criador de uma pirâmide, da maior pirâmide, de uma das maiores da história. Mas da cadeia. E lá é muito difícil, porque é tudo cheio de detalhes, de pormenores. Então, assim, nesse sentido, o nosso imposto de renda ele é mais calmo. Mas ele ainda é complicado. Ele ainda tem uma série de nuances que você precisa ter cuidado para declarar. Então, você imagina um cara, coitado, que agora começou a melhorar um pouco a renda do cara, o cara vai ser obrigado a pagar imposto? Talvez até ele tenha que pagar um contador. E
era talvez com esse... Melhor continuar ganhando menos. Talvez fosse melhor continuar... Não é melhor, óbvio, né? Óbvio, Ninguém quer ganhar melhor, menos, óbvio. mas olha a complicação, né? Mais ou menos quando o cara sai de estagiário e vira trainee, né? Opa, e muitas vezes o cara acha que vai ganhar mais, ele acaba ganhando mesmo. Sabe que tem estagiário do mercado financeiro ganhando 4 pau por mês. Tem estagiário do mercado financeiro ganhando 5 pau por mês. Aí vira trainee e vai ganhar 5 pau no primeiro ano. Aí Só que ganha com menos. CLT agora, vai ter os descontos, coisa e tal. Mas é que é o seguinte, o estagiário no mercado financeiro é estagiário de luxo. Você compreendeu? Outra pergunta que eu faço para você, só voltando à primeira pergunta. Você acha que é mais uma herança bendita, ou maldita, ou equilibrada? Eu acho que depende, então, é por isso que eu vou dizer herança, é difícil a gente dizer, porque parte disso encerra em 31 de dezembro. Certo. É a continuidade disso, a depender do próximo governo, que isso vai se converter ou não como um problema. Entendi. Mas a tendência dos dois é manter. Entendi. É gerar um problema fiscal. Entendi. Ou seja, a nossa perspectiva sai, por exemplo, da proximidade de 80% do PIB. A dívida PIB. A dívida PIB. Vai para mais próximo de 80%, exatamente por conta de todos esses fatores que eu acabei citando. E você acha que numa reforma tributária, a carga tributária vai aumentar ou vai ser aquilo que todos os governos dizem, eu vou fazer uma reforma tributária que não vai mexer na arrecadação? É essa que eles vão fazer. Eu não tenho a menor dúvida. Que vai manter a arrecadação? Vai manter a arrecadação. Não vai tributar, mas não vai aumentar a carga tributária no Brasil? Não, a pretensão realmente, você vai ver da PEC 45, da PEC 110, todas elas, é de ter, não haver aumento de arrecadação. Ou seja, não haver da carga, desculpa, de aumento da carga. Mas dá para acreditar nessa conversa? Se for do jeito que está sendo desenhado, sim. Porque não aguenta mais. Por exemplo, a questão dos dividendos, cobrança de dividendos ou não. E o IR sobre os dividendos. Você precisaria efetivamente reduzir a carga tributária sobre o IRPJ, que é muito alta, que, entre aspas, já embarca sobre dividendos. Ou seja, você já paga dividendos no IRPJ. Ela foi calibrada para não ter o imposto sobre o dividendo. Exatamente. Então você precisa descalibrar para permitir que possa se cobrar imposto sobre dividendos. Aí no final dá igual, mais ou menos. Dá igual. Vai ter a diferença da empresa que distribui mais ou menos como relação ao lucro. Você tem... Esse ajuste fino, aí vai ter descasamento. Alguém vai pagar mais. Alguém vai pagar mais, principalmente as empresas que efetivamente distribuem dividendos de maneira... As que distribuem mais. Exatamente. Essas aí vão acabar pagando um pouco mais, isso faz sentido. Entendi. Né? Mas é esse equilíbrio que precisa ser tomado. Eu acredito no sentido assim, são boas propostas que nós temos de reforma tributária, eu sou fã do Bernardo Api, mas eu só não gosto do espectro temporal dela. Ele tem um espectro de transição de quase 10 anos e eu não acredito em nada no Brasil que seja feito num longo prazo. Ou faz caput num período muito curto, de 2, 3 anos, ou de um mandato de presidencial, ou não vai dar certo. Porque se você deixar para um governo seguinte... Ele vai adiar. Ele vai enrolar, ele vai colocar algum artifício no meio do caminho. Os governos estaduais são chorões pra caramba, vão chorar pra caramba por questão de arrecadação, tudo isso. E mesmo que você esteja falando que você vai ter a mesma carga tributária. O que não se entende, o que muitas vezes os governadores não entendem, esse afã arrecadatório que eles têm, é de que efetivamente uma reforma tributária, ela pode aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, porque é o exemplo do Simples. Quando você faz um processo de simplificação tributária, você tira motivos para sonegar. Porque você tem 2 motivos de sonegação. O primeiro motivo de sonegação é a ilegalidade. O segundo é a informalidade. Ou seja, o cara às vezes entende que é tão complicado para ele fazer a matriz tributária que ele prefere sonegar, deixar o troço e a júdice, e no júdice ele discute e paga num refis. Veja quem estiver na internet, procure a legislação do Simples e veja quantas páginas tem a legislação do Simples. É mais de 70 páginas. Uma vez eu estava falando com o meu contador e o Toshio, não é mais meu contador, mas o Toshio, como que eu faço o Simples? Ele começou assim, o japonês. Senhor Rafael, o Simples é complicado. Ele sem querer falou isso, que o Simples é complicado. Agora, a gente está terminando aqui o programa, mas eu tenho mais algumas perguntas. Você acha que havendo a tributação das ações, dos dividendos sobre ações, vai aumentar a recompra de ações? Você acha que as empresas vão começar a utilizar outros mecanismos para evitar o pagamento do dividendo? Ao mesmo tempo que isso preconiza talvez uma redução do IRPJ, então você tem a empresa, você tem um capital mais livre para investimentos,
isso talvez preserve também a percepção de investimento das empresas. Ou seja, como você, em alguns lugares do mundo ocorre, você conversa com os acionistas, né? Você precisa conversar com os acionistas e diz o seguinte, olha, então, ao invés de distribuir dividendos esse ano, nós vamos investir no aumento da produção, no aumento da planta, no aumento disso, no aumento daquilo, que vai se reverter na valorização das ações. E isso vai do investidor se ele vai ser confluente a essas demandas e essas ofertas que a empresa vai fazer nesse momento. E isso tudo, pela questão de impostos, é o que acontece mais lá fora do que aqui. Então aqui, a distribuição de dividendos ela é enorme. Então fica todo mundo, tem empresas que você compra só porque tem distribuição de dividendos. Ou seja, você faz uma carteira de dividendos. A gente sabe muito bem que isso tem no Brasil. E aí, obviamente, essa carteira de dividendos ela vai ter um impacto tributário do quanto vai haver essa distribuição. Então, eu acho que vai haver um impacto, isso não há dúvida nenhuma, mas tudo vai depender de como vai ser a conversa, digamos assim, da empresa com seus minoritários e majoritários. Ótimo. Eu conversei agora com Jason Vieira, da Infinity Asset. Jason, me responda rapidinho, onde a gente encontra os fundos da Infinity Asset? Nós encontramos em diversas plataformas, temos na Modal agora um dos nossos grandes parceiros, Modal, Toro, CM Capital Markets. Entrar lá no nosso site Infinity Asset também você consegue comprar diretamente os fundos da Infinity. Como citei, nós somos uma casa com uma tradição de renda fixa muito grande, estamos aí no ano passado e esse ano entre os melhores fundos de renda fixa, com melhor rendimento de renda fixa, ou seja, a gente conseguiu capturar todo aquele cenário de divergência em relação à questão do Banco Central. Mas temos também uma série de outros produtos, temos renda variável, temos multimercados, tudo. Então, infinityasset.com.br, onde você encontra nossos fundos e lá encontra também as plataformas que nós estamos participando. Temos também todas as redes sociais, @InfinityAsset, Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, todos eles são @InfinityAsset, vocês encontram a gente lá. E a gente tem uma série de redes sociais bastante ativas, ou seja, a gente tem conteúdo que a gente divulga todos os dias, vídeos, análises, projeções, nossa carta mensal, nosso rendimento, nossos fundos, está tudo ali bem ativo nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Pessoal, terminamos hoje nosso programa Você com Dinheiro e amanhã voltamos com Felipe Ferreira apresentando aqui Você com Dinheiro, entrevistando um gestor, um economista-chefe, um profissional de RI. Um abraço a todos, até amanhã. PMC News, informação que gera valor.